Aqui, perfeito. Essa reunião de hoje, se aqueles que não assistiram, não participaram por algum motivo, eu vou mandar no grupo e vou recomendar que todos assistam. É importante que nós todos possamos estar alinhados naquilo que vai ser a programação para o próximo ano. Espero que todos vocês tenham passado aí um bom Natal, né? Estejam desfrutando do período de família. Agora a gente tem o Réveillon, virada de ano, e nós começamos esse ano já com muitas coisas, né? Então, eu quero antes disso agradecer vocês, primeiramente por 2000, paz, Ricardo, agradecer vocês por 2025. Eu acredito que foi um ano bem marcante para nós, como Aljava, né? Foi o ano que nós iniciamos os hubs. A sensação que eu tenho é que nós já temos isso há tanto tempo. Mas foi esse ano que o senhor me deu a palavra de iniciar esse processo de envio das equipes. A gente começou com o hub lá de Florianópolis, que foi uma bênção. Tivemos o hub do Vale do Paraíba em São José dos Campos, onde eu fiquei muito feliz de ver o envolvimento dos pastores todos trabalhando juntos ali. Foi a mesma movimentação também no Rio de Janeiro, fundo do Vale do Paraíba. Depois nós tivemos o hub em Manaus e ver o empenho de muitos de vocês que investiram para estar lá e tivemos juntos ali, foi incrível. Nós tivemos também a oportunidade de fazer um hub no Japão, tivemos um tempo muito especial também nos Estados Unidos. Eu estava fazendo uma recapitulação esse ano e quanta coisa aconteceu dentro do Aljava, né? Os Estados Unidos teve o tempo lá em Spokane com o Adriano e com o grupo que a gente cuida junto. Depois teve o trabalho também da Europa pela primeira vez Portugal, Espanha e Suíça. Já para o final do ano, em Dallas, onde eu estava, o Fábio Bertoni, que está ali, estava junto comigo. Dallas foi um ponto muito importante onde três pastores se conectaram a nós e aquela palavra, Fábio, daqui de 15 minutos ali, produziu um pastor do Quênia, que já está organizando um trabalho para lá, um pastor da Índia e um pastor do Paquistão. Os três. E eu ainda falei para eles: vocês têm certeza? Vocês não me conhecem, eles viram uma palavra de 15 minutos. A esposa do pastor da Índia começou a chorar e falou assim: Cristiano, Deus nos deu tanta convicção te ouvindo que é isso que a gente quer, que a gente não quer parar para pensar. É isso que a gente precisa. Então, tem muitas coisas acontecendo. Depois dessa reunião de Dallas, eu saí de Dallas, a gente teve na Guatemala, onde também me conectei com um pastor da Colômbia, de Bogotá, que me pediu para fazer um trabalho lá o ano que vem. E também o pessoal da Guatemala que pediu para que a gente pudesse unir os projetos com os filhos dos pastores. Então, o Next, que é o trabalho que nós temos de filho de pastores hoje, ele está tomando uma outra dimensão. Esse trabalho do Calel, que é um trabalho feito pelos meninos da Guatemala, vocês conhecem, vocês viram o Carlos ministrando na conferência. É um trabalho que já também está bem amadurecido, né? E já está em algumas nações. Então nós vamos poder fazer um intercâmbio entre os filhos dos pastores do Aljava com o pessoal do Calel. A gente vai ter trabalhos juntos no ano que vem. Eu vou passar para vocês a agenda direitinho, porque tem muitos jovens, muitos filhos nossos que estão super animados com a ideia, porque eu já dei essa notícia no último dia da conferência, mas a gente vai conduzir isso de uma maneira é, que tudo fique claro para todo mundo e que possa haver uma programação. Mas eu só estou dando um resumo. Olha para vocês verem o que foi 2025 para a gente, a quantidade de coisas que aconteceu, que Deus fez, e vocês fizeram parte de tudo isso. Eu quero, mais uma vez, como eu comecei falando, agradecer a cada um de vocês. Para mim foi um ano de muita gratidão, porque eu vi diante dos meus olhos o amadurecimento de muitos de vocês, o avanço de muitos de vocês. Eu consigo estar com muita esperança para o futuro, vendo o que Deus está fazendo no coração de vocês.
Tendo a oportunidade de viajar, de estar com pastores de diferentes lugares, eu vejo algo em nós que eu vou lutar sempre para preservar, que é a palavra que ficou marcado para mim na conferência ao Java desse ano: pureza e simplicidade. Eu quero que vocês guardem essa palavra, que essa palavra vai nos nortear, essa palavra vai ser uma palavra-chave para os próximos anos: pureza e simplicidade. Guarde isso. Né? A conferência ao Java para mim teve vários pontos, para mim foi um marco profético. Se encerrou uma estação ali. Nós devemos, na conferência de 2026, ter um modelo diferente de tudo que a gente fez até agora. Eu ainda não tenho clareza, mas eu sei que vai ser diferente porque o Senhor já me falou que ali a gente encerrou uma estação. Mas a palavra para mim da conferência foi pureza e simplicidade. Né? E também quando a gente recebeu aquela palavra do pastor do Japão, do Bungo, sobre caçadores de tesouros, então uma das responsabilidades que nós vamos ter, e eu quero que você preste atenção nisso, uma das responsabilidades que nós temos para os próximos anos é preservar pureza e simplicidade e que cada um de nós possa vestir, né, essa nos vestir dessa palavra de caçadores de tesouro, buscar aquilo que não está aparente. E em cada hub, cada um de vocês que tem participado das regionais, eu quero ver se nós podemos iniciar outros hubs esse ano. Eu tenho uma ideia de fazer no litoral norte, não sei se a gente faz já Bertioga e Ubatuba, mas eu quero iniciar os outros hubs e cada um de vocês precisam estar de olho nisso. Nós precisamos ver o que ninguém está vendo. Nós precisamos estar com. Hoje eu estava conversando com a Leila na hora do almoço, de algumas pessoas que a gente conheceu ao longo do ministério, da nossa vida, da nossa jornada com Deus, e com quem elas têm caminhado, e quanta coisa, infelizmente, triste a gente está vendo dentro do ministério. E a Leila falou assim: é impressionante como quem tem o mesmo espírito acaba se encontrando. E ela estava falando isso do lado ruim das coisas. Como pessoas assim que têm um princípio de quebra de aliança, quando se vê, estão encontrando com outras que têm esse mesmo princípio, e você vendo que vai formando grupos, porque a palavra diz que as pessoas são atraídas pela sua própria concupiscência, e quando você vê, aqueles que só falam em dinheiro estão junto com pessoas que só querem dinheiro, aqueles que estão com um foco num crescimento denominacional, busca quem está falando só em crescimento denominacional. E é impressionante como o tempo vai tratando de fazer com que essas pessoas se aproximem. E nós, eu não quero nos colocar aqui numa posição de superioridade, não é nada disso. Mas se tem uma coisa que nos uniu nesse período, foram as nossas dores. A maioria de nós, o Hilton pregou ontem no culto aqui em Taubaté, e ele estava falando isso. Quando a gente se conheceu, estava todo mundo no olho do furacão, né? A gente se conheceu no espírito, porque não tinha nada para oferecer a não ser do que a vida com Deus. E essa pureza e simplicidade tem sido a nossa marca. E no que depender de mim, como responsável por esse grupo, eu vou lutar até que eu esteja à frente disso para preservar isso entre nós. E qual que é a nossa responsabilidade para os próximos anos? Ter essa lente, ter esses olhos para encontrar outras pessoas com esse mesmo espírito. Cada um de vocês, na sua cidade, nas suas regiões. E por quê? Porque isso é um projeto não nosso, pessoal. É um projeto do Senhor, para que a gente possa. E a outra palavra, olha só, pureza, simplicidade, e a outra palavra que tem sido forte no meu espírito. E eu estou compartilhando com vocês, e quem tem ouvidos, ouça, né? É, eu sei que cada um leva numa medida de entendimento, mas eu quero que vocês guardem. São três palavras: pureza, simplicidade, e tem uma palavra que está queimando dentro de mim para os próximos anos, que é modelar. Nós temos a responsabilidade de modelar uma geração. E nós vamos modelar muito mais do que com as palavras que a gente prega, mas como nós temos vivido como aljava, como nós temos nos comportado. E isso vai ser, inclusive, a tônica do envio dos próximos anos, para que eu possa enviar pessoas, pastores, ministros para alguns lugares. Eu queria que vocês fizessem essa autoanálise. O que eu modelo?
aos lugares que eu passo, aonde eu vou? O que eu estou modelando? O que a minha vida está expressando que é a palavra do próximo ano? Porque nós modelamos uma geração através da maneira como nós nos comportamos, como nós agimos, como nós cuidamos da nossa casa, como administramos as nossas finanças, porque o Senhor está levantando uma igreja que precisa modelar a sociedade. Não dá mais para a igreja começar a ser, continuar sendo um lugar de um discurso onde as pessoas estão cada vez mais criando rejeição, porque o nosso discurso não tem coerência com uma vida, não tem amor, não tem vida. Ontem eu estava vendo um debate de dois rabinos com dois pastores. Impressionante, impressionante a maneira fria que os judeus avaliam a Torá, as escrituras, porque não tem a vida do Espírito. E eu fiquei indignado porque os dois pastores ficavam o tempo todo debatendo teologicamente. Para mim, a conversa se encerra no seguinte questão: porque ficava, qual que é a diferença do cristianismo para o judaísmo e um monte de teoria? Eu falei, calma aí. Um tem a vida no espírito habitando em nós, outro não. Isso é o ponto primordial do evangelho. E eles estavam no que uma religião pode produzir transformação e não toca no ponto crucial, o espírito habitando em nós produzindo vida. Porque isso tem que ser expressão da vida que nós vivemos. O espírito que habita em nós tem que se expressar. E assim a gente consegue modelar uma geração. Então, irmãos, para mim, isso é o resumo. Eu tô iniciando a nossa reunião de hoje com uma avaliação de um resumo do que foi o ano. Então, para mim, eu estou passando aqui pelos hubs, falando do que eu vi de avanço em vocês, concluindo com a conferência e com essas três palavras que vão nos acompanhar: pureza, simplicidade e a responsabilidade de modelar uma geração da maneira como nós caminhamos juntos, pastores de diferentes regiões do mundo, de denominações, mas nós estamos no mesmo espírito, né? Deus nos uniu nesse lugar em Cristo e nós temos uma responsabilidade de modelar algo para essa geração através daquilo que a gente tem construído juntos. Dentro do que nós estamos edificando, vamos ao segundo ponto. Uma das realidades que tem mexido, que tem impactado por onde a gente passa, só para que vocês tenham uma ideia, o Adriano Eva tá nos acompanhando aqui, eu vi que ele está dirigindo, mas nós estivemos na Espanha e o pastor da Espanha, que é um pastor, presidente do Conselho de Pastores dentro da nação, né? Que inclusive comprou 30 livros meus para distribuir para os pastores lá, para preparar o caminho para uma mesa do Aljava para o próximo ano. Esse pastor, ele ficou impactadíssimo com o conceito do H5, né? Recapitulando para quem está chegando agora, o H5 é o trabalho que nós temos de cuidado de cada pastor em 5 áreas distintas: saúde, a parte emocional, a parte financeira, a parte relacional e a espiritual. Bom, não só ele na Espanha, mas por onde a gente passa, quando a gente fala, quando a gente anuncia o trabalho que nós estamos vivendo dentro do Aljava com H5, isso impacta muitas pessoas. Eu só não quero que o H5 se torne para muitos de nós uma teoria. Então eu vi que muitos de vocês, quando a gente começou a falar disso, começaram muito bem. Mudaram seus hábitos de alimentação, começaram um processo de cuidar da saúde, mas parece que eu vi alguns de vocês se perdendo no meio do caminho. Voltaram a engordar, voltaram a deixar de cuidar da saúde, e eu estou falando de modelar uma geração em tudo. Nós temos uma responsabilidade de como a gente cuida do nosso corpo, como a gente cuida dos relacionamentos dentro de casa, como a gente administra as nossas finanças, que são os pilares do H5. Agora, o tempo que nós já estamos caminhando junto, a liberdade que eu já tenho com vocês, eu não posso ficar tratando vocês como criança, ficar puxando atenção. Olha, você está engordando. Olha, você não está percebendo os conflitos que estão acontecendo dentro de casa com os teus filhos. Eu não posso ficar puxando a orelha de vocês o tempo todo como se fosse criança. Eu estou aqui para auxiliar vocês nas demandas que vocês sentem necessidade. Daí eu tenho dois extremos aqui nesse grupo: pessoas que não me procuram para nada e continuam dando um monte de cabeçada, e pessoas
que têm me procurado, mas não têm mudado seus hábitos. Então, o H5 é uma das ferramentas que Deus nos deu para modelar. Então, há uma responsabilidade em nós. Há uma responsabilidade em nós. É interessante que eu não consigo falar para vocês numa reunião rápida dessa as respostas que eu tive em alguns lugares. Em Dallas, por exemplo. Em Dallas, que foi onde o Fábio estava presente, alguns pastores vieram falar comigo. Falou assim, Cristiano, me admirou ver você todo dia indo na. Eles não vieram falar comigo da palavra, me falaram assim, me admirou ver você todo dia saindo antes de começar as reuniões, indo treinar na academia. Como que você consegue manter essa disciplina viajando tanto? Eu não quero que isso seja eu isolado. Eu quero que cada um de vocês carregue essa mesma essência de cuidado. Cuidado com a saúde de vocês. E não é um cuidado baseado na vaidade. É entender que nós temos uma responsabilidade. Sabe, eu tenho visto é, pastores que caminham. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não quero expor ninguém, mas eu fiquei muito preocupado aqui no quando a gente estava na conferência. O pastor Clay, eu estava vendo o rostinho dele aqui, não estou vendo ele agora. O pastor Clay do Japão chegou aqui e ele teve uma. Ah, tô vendo ele agora, ele me deu um tchau. Eu já vi você aí, Clay. O pastor Clay teve uma crise, eu não sei se foi a glicemia, o que que foi que subiu. Ele foi parar no hospital aqui 2 dias quando ele estava aqui em Taubaté. E a gente mandou médico, daí o Roberto levou ele para o pronto-socorro. Daí eu fiquei imaginando assim. Imagina o Clay, que tem a sua esposa Carla, que tem sua filha. Se acontece alguma coisa, quem que cuida da sua filha? Quem que cuida da sua esposa? Quem que cuida da igreja? Agora, para você chegar num lugar, comer alguma coisa que possa ter, tem alguma coisa que não está legal no cuidado do seu organismo, porque imagina, eu viajo o ano inteiro, cada hora num lugar. Se eu vou para algum lugar, a viagem e o que eu como me faz correr risco, eu estou muito vulnerável. E eu estou preparando vocês para que vocês possam ser enviados para os lugares onde eu estou indo que eu não dou conta. Eu estou falando isso faz tempo. Agora, como que vocês acham que é fácil ficar pegando? Tem gente que acha que viajar de avião é passeio, é turismo. Gente, isso daí desgasta fisicamente. Se você não tem uma disciplina, tendo uma rotina, morando na sua casa, você estando cada mês num lugar do mundo, como que você vai ter rotina? Como que você vai cuidar da sua alimentação? Eu mato vocês se eu enviar vocês sem vocês mudarem uma cultura. Então, eu preciso que vocês assumam a responsabilidade de entender que nós fomos chamados por Deus para modelar uma geração, não se trata da gente. Outra coisa, quantos de vocês começaram a estudar outros idiomas? Eu estou falando isso faz tempo. Quantos de vocês estão começaram a estudar inglês e espanhol? Olha, a gente tá, o senhor tem aberto as nações do mundo. Vocês sabem o quanto seria importante para mim carregar, levar gente junto que possa. Vocês não imaginam o quão cansativo é você estar o tempo todo pregando em outro idioma. Mentalmente você fica desgastado. Se vai mais alguém junto que fala, ou não só por mim, mas por você, os caminhos ficam mais. Hoje a gente tem vivido uma coisa tão incrível como a Aljava, que a gente tem tocado nas nações, os povos das nações. Não tem, eu não estou ministrando para brasileiro nos Estados Unidos, a gente não está ministrando para brasileiro na Espanha, a gente não estava ministrando para brasileiro na Suíça. Deus tem nos dado as pessoas da terra. O Mas que nós Jesus está dizendo? mas nós precisamos nos preparar para isso. Eu preciso que vocês, que isso seja um estímulo para que vocês entendam a responsabilidade de se prepararem. Quem tem mais facilidade para o espanhol, estude espanhol. Quem quer se desafiar no inglês, vá para o inglês. Mas estude, se prepara, cuida da sua saúde. Eu queria pedir algo para vocês. Todos vocês que estão aqui nessa reunião, de alguma maneira chegaram até mim por cada um de vocês, eu não fui atrás de ninguém e falaram assim, Cris, quero caminhar com você como fazer uma aliança como meu pai. Sim ou não? Todos vocês estão aqui, sim ou não?
Deixa eu falar, se eu tenho uma palavra de pai para vocês, eu vou pedir algo e vocês entendam um pedido de um pai como vocês quiserem. Todos vocês precisam começar esse ano de janeiro fazendo um check-up. Todos vocês precisam fazer esses exames. Faça exame de sangue, vá no médico, peça assim, ó, eu quero dar uma geral. Todos vocês precisam fazer. E vocês têm que se comprometer comigo que vocês vão conseguir esse ano pelo menos uma caminhada de 30 minutos diária, se não tem condições de fazer uma coisa. E outra coisa que é fundamental, musculação. Não é para você ficar bombado, é para você fortalecer pelo menos as pernas, você não tem nenhum problema no seu de quebra dos ossos. A musculação, até a demência, é retardada para pessoa que fortalece sua musculatura. Eu estou falando para vocês o básico de cuidar. A minha preocupação, irmãos, é muito mais com a vida de vocês do que com teologia. Sabe, eu estou cansado de uma igreja que não vive a vida, fica escondida atrás de um monte de teoria e não tem vida prática. Então eu queria que vocês se comprometessem comigo, vocês têm que cuidar da saúde de vocês. Vocês precisam cuidar da saúde de vocês. Isso aqui não é coisa para criança, a gente está falando sério. Como que vocês, como pastores, vão modelar uma geração se vocês não se cuidam? Como que vocês vão falar com os filhos da casa de vocês? Olha, a gente precisa se cuidar. Eu faço parte de um projeto que chama H5, que cuida da saúde. Das pessoas olham para você e falam, como que é? O projeto cuida da saúde, você está desse jeito? Imagina a gente começa a fazer os hubs, vai se expandindo e chega até você. Daí amanhã você está na frente de um hub ou você está dando testemunho participando de um hub. E daí todo hub nosso a gente fala do H5. Você acha que você é um cartão de visita para o H5? A disciplina que você tem, a alimentação que você possui. E olha, vocês sabem que a gente tem condições, a gente tem oferecido para vocês. Auxílio com nutricionista. Eu falei, o pastor Luiz e a Margarete vieram para o Brasil. Eu falei assim: vocês precisam vir para cá para a gente cuidar da saúde de vocês. O Luiz passou no médico, passou no dentista. Tenho pegado no pé também da Margarete na alimentação, está fazendo atividade física. Agora, isso é uma responsabilidade para todos nós. Não pode ser mais minha sobre vocês. Vocês têm que tomar consciência. Nós somos juntos o Aljava. O Aljava não é uma instituição. O Aljava não é um nome de responsabilidade meu. Nós somos juntos uma ferramenta para modelar algo. Agora, se vocês não entendem isso e acham que é, ai, que bonitinho, tem um projeto do H5 para quem quiser. Não, se você é filho, você precisa ser alguém que represente isso. Então, o Aljava, ele tem o aspecto do cuidado da saúde, né? Tem um aspecto do cuidado emocional que eu preciso tocar nesse ponto. Alguns pastores estão indicando o Léo para membros da sua igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não estamos fazendo tratamento psicológico na Aljava. Eu tive uma experiência com o pastor Davi Firman da Argentina, que é um psicólogo, escreveu 5 livros. Ele falou: Cristiano, a psicologia não resolve o problema de ninguém se não for resolvido no espírito. Vocês precisam tomar cuidado que o trabalho do Aljava é um trabalho preventivo para a gente entender que algumas realidades nós precisamos cuidar das emoções para que elas não se transformem numa doença crônica. Então, em casos crônicos, a intervenção psicológica é necessária, mas eu não quero que ninguém adote psicologia como muleta. Tem gente que precisa ser corrigida, tem gente que precisa de pai. É muito confortável você ir para um psicólogo e ficar tendo alguém que te ouça, fala, 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 o psicólogo não pode te confrontar. Então, tome cuidado de você não encaminhar ninguém para psicólogo, porque precisa haver. Por isso que o cuidado que o Léo oferece não é isolado, a gente está sempre conversando junto, porque existem casos que a realidade é confronto, é correção, não tem a ver com psicologia. Mas nós precisamos estar atentos a essa realidade, porque não é só o meu cuidado com vocês, é a maneira como depois vocês tentam reproduzir isso sem a clareza da ferramenta e começa a recomendar para pessoas tratamento psicológico. Não é assim. Se você tiver dúvida nesse aspecto, eu estou disponível
para auxiliá-los individualmente em cada caso. Mas pode ser até um tema que a gente aborde com mais profundidade no Summit esse ano, no começo de julho, enfim. O outro aspecto, planejamento financeiro. Planejamento financeiro, para eu entrar no aspecto financeiro do H5, eu quero tratar com vocês daquilo que acontece no mês de janeiro, que é a festa das primícias. Recapitular o princípio de dízimos, ofertas e primícias, porque não tem planejamento financeiro que funcione para uma pessoa que é infiel. Não tem planejamento financeiro que funcione para quem não é generoso. Não tem planejamento financeiro que funcione para quem não obedece às escrituras. O Kleber está perguntando aqui, e em relação às pessoas que procuram diretamente o Léo sem pedir direção? O Léo tem orientação para não atender? O Léo tem orientação para não atender, viu, Kleber? E se caso, olha só, eu tô falando, eu não sei nem se o Léo está aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Léo ministra, por exemplo, no Aljava, as pessoas das nossas igrejas conhecem o Léo. Se alguém da tua igreja, primeiro que não deveria, se é filho, caminha com você e procura direto o Léo sem falar com você, eu já não acho muito correto. Agora, se a pessoa procura o Léo e por alguma coisa, por algum motivo, o Léo, de repente, por descuido ou por não saber direito quem a pessoa começa a atender, você tem total liberdade de falar comigo e falar assim: ó, Cris, tem uma pessoa da minha igreja que está procurando o Léo. Para quem aqui não sabe, o Léo é o mestre Léo, que é ministro, que é pastor e que nos auxilia, e também psicólogo, psicanalista, que nos auxilia nessa parte emocional na Aljava. Nós não recomendamos que ninguém, nem entre nós aqui, procure diretamente ele. E a recomendação que eu tenho ao Léo é que não atenda sem primeiro definir, porque aqui não é um acompanhamento psicológico, é debaixo do cuidado da paternidade uma recomendação, é bem diferente. Então, se acontecer isso, foi muito bom a colocação do Kleber. Vocês têm total liberdade de falar comigo para a gente chamar o Léo e ajustar a situação, como até já aconteceu uma vez aí, né, Kleber? A gente já precisou fazer algo semelhante. Então, seguindo como eu estava falando, quando a gente entra no aspecto de auxílio em planejamento financeiro, pessoas que estão, às vezes, endividadas com cartão de crédito, tem maneiras de como auxiliar a pessoa a sair dessa realidade, mas o fato é que se não muda uma cultura, daí fica difícil de ajudar. Se não coloca os princípios da palavra, não tem planejamento financeiro que atenda, né? Bom, até aqui, eu falei para vocês de forma resumida o que foi para mim em 2025, a quantidade de coisas que a gente viu acontecer. Falamos da conferência e falei do aspecto para mim importante do Hub, do Hub não, do H5 como uma ferramenta que vai nos ajudar a modelar e a cuidar e ajudar e auxiliar pastores nas nações, né? O nosso trabalho não é plantar igrejas, nós não estamos concorrendo com ninguém, é servir aos pastores que muitas vezes estão sozinhos, que precisam de auxílio, e por isso o H5 é uma ferramenta tão preciosa. E se a nossa responsabilidade é modelar, começa conosco. Vocês concordam ou não? Vocês sabem, vocês já ouviram e sabem o que significa H5? O H é de ruiotesia, a palavra que aponta para o processo de amadurecimento de um filho technion, de um filho imaturo, para um filho ruios. Isso é o H do H5. Então, é um processo de amadurecimento e formação de um filho de forma integral nesses 5 pilares. Preste atenção. Se a, se a nossa responsabilidade, eu quero que você me escute aqui, se a nossa responsabilidade é modelar uma geração, se o Senhor tem escancarado as portas de várias nações para a gente, e nós vamos precisar começar a enviar pessoas, você consegue conectar todas essas palavras que eu falei? Porque quando eu pergunto assim, Senhor, quem eu envio? Quem que está apto a modelar? Quem tem caminhado como filho? Porque a base do H5, né, que é a ferramenta, o que está acontecendo na igreja global, nasce tudo a partir de um espírito de rejeição.
A rebelião, a rejeição a cada um por si, cada um defendendo o seu próprio ministério. Tudo isso que nós não vamos criticar, mas nós vamos modelar, demonstrando uma realidade de uma igreja viva, de uma igreja que Deus sonhou, nasce de uma cultura que começa em nós. Nós nos comportamos como filhos, nós caminhamos como filhos, nós temos vivido a realidade do H5. Se eu falo para você, por favor, cuide da sua saúde, isso para você é um pedido ou é uma ordem? Você cuida ou você ouve por um ouvido e sai pelo outro? Para mim, obediência, paternidade não tem a ver de chamar de pai, paizão, tem a ver com o nível de obediência que você tem ao que a gente fala. Aí se aponta a realidade da seriedade da relação. Para mim, o nível de aliança ele é provado ao que a gente fala e é colocado em prática. E isso vai ser determinante no envio nos próximos anos. Porque todas as vezes que eu penso quem pode estar indo num lugar, eu penso assim, o que que vai modelar? O que que essa pessoa vai modelar? Como se comporta com finanças? Vocês já cansaram. Eu acho que dos que caminham comigo há mais tempo, vocês se lembram de uma fase? Eu passei quase 3 anos sem falar de dízimo, oferta e primícias. O Senhor me chamou a atenção. Falou assim: você está impedindo algumas pessoas de crescerem, porque você não está ensinando. Daí comecei a ensinar, ensinei, deixei gravado. O princípio está gravado. Tem link do Aljava privado para vocês assistirem outras reuniões que a gente fez, todos os fundamentos. Então, hoje não é questão de saber, hoje vocês têm consciência dos princípios financeiros que regem um pastor que caminha como filho. Vocês sabem de tudo que a gente fala com relação a convidar outros pregadores, alinhados ao que a gente está falando. Vocês sabem das fundamentações que nós temos buscado construir com relação ao novo pacto. Vocês sabem, vocês estão cansados de saber a importância da questão do envio dentro de uma natureza apostólica. Então, se nós vamos modelar algo, o que eu procuro? Pessoas que vão modelar exatamente aquilo que a gente está edificando. E aqui tem um outro ponto importante, né? A gente vai precisar. Quem que entrou aqui? A gente vai precisar nos próximos anos. Tem alguém que. Fechei. A gente vai precisar nos próximos anos, mais uma vez, definir o nível de aliança que nós estamos. Mais uma vez. Né? Eu aprendi algo com o apóstolo L. Eu nunca vi o apóstolo L chegar para um pastor que caminha conosco no sonho de Deus e tirar o pastor do quadro de pastores sem que o pastor peça para sair. Eu tenho pessoas que estão no grupo do Aljava que não aparecem há 2, 3 anos. E hoje me deu uma vontade, quando eu estava preparando as coisas aqui, falar, vou tirar essas pessoas do grupo, mas eu lembrei do exemplo do apóstolo L e falei, não vou tirar. A pessoa tem que ter a hombridade de chegar e falar assim, estou saindo, né? Agora, que eu vou procurar cada pessoa e vou conversar, falar assim, olha, eu preciso de uma definição. Você vai continuar? Você não vai continuar? Porque as pessoas não têm, não se posicionam. E não tem como você edificar com gente embaçada, sabe? Então, isso seria importante para a gente, essa definição das nossas alianças para os próximos anos. Pode ser que você tenha eventualmente começado a caminhar junto e fala assim: olha, eu gosto muito do conteúdo que eu recebo do Aljava, é um lugar que eu fiz bons amigos, mas eu não quero caminhar como filho, não tem problema nenhum. Eu não estou angariando filhos, eu não tô. A minha disposição é servir. Mas quando a gente define a aliança, fica claro a minha responsabilidade. E fica claro com quem eu posso edificar. Tem pessoas que eu vou servir a vida inteira e não tem problema. Mas tem pessoas que eu quero poder contar para edificar. E eu preciso saber com quem eu posso contar para edificar. Para você edificar, existem envolvimentos que são muito mais profundos. Tem envolvimento financeiro, tem envolvimento de tempo, tem que abrir mão, às vezes, de si mesmo, tem que abrir mão de algumas prioridades. Não tem como você edificar com alguém que não investe, com alguém que não está junto, né? Então, e eu estou falando de edificação. Então, isso vão ser pontos importantes daqui para frente.
Eu vou fazer o seguinte: eu tenho algumas pessoas que já me tinham me falado que gostariam de participar, de dar alguma palavra, tal. Eu vou abrir essa oportunidade, mas eu só queria passar com vocês, dentro dos princípios do H5, os três pilares de fundamentação para dízimo, oferta e primícia. Por quê? Porque janeiro é um mês importante, é o mês das primícias, e muita gente ainda não tem clareza do que é primícia, né? Olha só, se você quiser, por curiosidade, depois você digita no chat GPT e fala assim: quais eram as ofertas importantes para os judeus? O chat GPT vai dar cinco ofertas. Vai falar assim: tinha oferta de oblação, tinha oferta de sacrifício pelo pecado, tinha oferta de manjares, tem cinco ofertas. E não aparece a primícia ali. Daí você escreve assim para o chat GPT: Ué, tem essas cinco ofertas e as primícias? Daí o chat GPT vai falar assim: essa oferta é especial, porque ela transpõe o Antigo Testamento, porque ela aponta para Cristo. Ela é atemporal. Cara, o chat GPT sabe mais da primícia que muito crente hoje. Ele consegue falar, é tão interessante, ele consegue falar exatamente esse princípio da primícia, que é uma oferta que ela é atemporal, porque ela nasce antes da lei e ela percorre todo o Antigo Testamento até chegar em Cristo, que é a primícia dos que dormem, ou seja, toda a realidade da primícia aponta para Cristo. Então, se eu for recapitular o conceito do tripé financeiro, aquilo que dá testemunho a nosso respeito do mundo espiritual, nós estamos falando de três pontos, porque todas as vezes que a Bíblia vai construir um testemunho perfeito, ela utiliza três elementos. Na criação, foi o sol, a lua, as estrelas como testemunho da criação, né? É a própria Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, é o homem criado de forma trina, corpo, alma e espírito. É Paulo falando que quando você precisar de um testemunho perfeito, você chama mais duas testemunhas, porque na presença de três pessoas você tem um testemunho perfeito. Então, a Bíblia, ela aponta o testemunho perfeito fundamentado sempre num tripé, é no número 3. E nas finanças, existe um testemunho perfeito, um testemunho de fidelidade perfeita, que são dízimos, ofertas e primícias. O que é o dízimo, né? O dízimo é exatamente o antídoto para tua para eu até anotei uma frase aqui, que o dízimo é o antídoto da idolatria ao dinheiro. Porque o dízimo é o único princípio financeiro que Deus estabelece através de percentual. Você já viu pessoas que quando ganham R$ 1.000, elas têm facilidade para dar dízimo? Ela está dando 100. Agora, o dia que ela ganha 100 pau, ela assim, nossa, mas eu vou dar 10. Porque o dízimo, ele te leva a reconhecer em todo o tempo que você está recebendo algo que tudo vem de Deus. O dízimo, por ser percentual, ele nos chama sempre a atenção de que antes eu estava dando 100, agora eu estou dando 1.000 e eu posso chegar a dar 10.000, mas a minha fidelidade não está ligada à quantidade, porque tem gente que parece que quando aumenta o valor que tem que dar no dízimo se trava, mas é muita coisa que eu estou dando. Então o dízimo é o antídoto que te liberta da miséria, da idolatria ao dinheiro. Então essa ferramenta do dízimo também percorre, ela nasce, o dízimo nasce antes da lei. O dízimo não é uma realidade do antigo pacto, o dízimo nasce antes da lei. O dízimo nasce lá em Abraão, que dizimou, né, em Melquisedeque como um símbolo de Cristo. O dízimo sempre foi apontado à figura paterna, o- desde o antigo pacto, né? Agora, é uma realidade tão clara que eu percebo que algumas pessoas que caminham junto, quando começam a viver, parece que elas são revestidas de uma autoridade para falar do assunto. E outros, ao contrário, parece que vão andando para trás ao longo da vida, porque não conseguem se desapegar do entendimento. Um pastor, eu vou repetir para vocês, nós estamos numa reunião em família dentro de casa. Um pastor não pode dizimar na igreja que pastoreia.
O dízimo não pode ser administrado por você, pastor. É um princípio errado. O dízimo é sempre para cima. O dízimo tem sempre a figura de alguém que cuida da tua vida. Se as pessoas que congregam na sua igreja, é justo que ela dizime na casa paterna onde ela congrega. Então elas dizimam na igreja onde você é o pai responsável e você administra. Está correto o princípio. Agora você não. Você não é pastoreado nessa igreja, você pastoreia. O teu dízimo não pode ser na igreja onde você pastoreia. Está errado esse princípio. Será? Olha, eu não vou, eu não quero. Parece que quando eu fico insistindo nisso, parece que eu estou advogando em causa própria. Irmãos, Deus tem cuidado da minha vida. Eu não tenho nenhum interesse na vida de nenhum de vocês, a não ser cumprir com a responsabilidade que Deus me deu. Mas até quando eu vou precisar repetir um assunto e perceber que às vezes a gente não entende? Tem pessoas que não entendem. E daí, como que você vai explicar um princípio para a tua igreja se você não segue esse princípio com clareza na forma que a palavra nos aponta? Então, o dízimo não tem muito o que questionar. A oferta já é um princípio de voluntariedade. A oferta é o princípio de ouvir a Deus, são sementes. À medida que você semeia, você colhe. E a oferta é um assunto tão interessante, porque ela não está presa a uma instituição, ela pode ser na vida de pessoas, mas a oferta precisa ser uma prática na nossa vida. A oferta, ela mede a nossa generosidade, porque dízimo não pode medir generosidade, dízimo é estabelecido um padrão. Eu, inclusive, entendo, né, que nós não poderíamos ficar na mesma medida do antigo pacto. Daí é um pensamento, digo eu, não o Senhor. Mas se a gente ficar usando 10% como o piso do que a Bíblia nos fala na graça, bom, fica no critério de cada um avaliar. Mas eu não acho correto. Agora, oferta, irmãos, a oferta, ela tem que, todos os meses, quando você separa o dízimo, você tem que separar a oferta. Você pode ofertar na vida de pessoas, você pode ofertar em instituições. E eu tento mostrar para vocês, por exemplo, no Aljava, por exemplo, a conferência esse ano, alguns de vocês ofertaram, o seminário foi importantíssimo. A gente conseguiu fechar o caixa da conferência esse ano no 0-0. Mas alguns de vocês, que mais uma vez eu quero agradecer publicamente, semearam. Porque a gente tem uma tendência, principalmente pastor de igreja local, ele fala assim: ah, mas eu já oferto. Oferta o quê? Na festinha que você vai fazer que não cobriu, em tudo que é teu, porque é a igreja que você administra. Agora, o aljava te dá a possibilidade de você colocar a sua semente fora do ambiente que você administra. Tem muito mais uma percepção de reino aqui. Quando eu saio, por exemplo, essa viagem que eu fiz para a Espanha, eu e o Adriano esse ano, cara, foi do nosso bolso. A gente vai investindo nas nações, sabe? E é gostoso quando você faz isso. Foi uma viagem que ficou cara, mas é gostoso quando você tem a possibilidade de investir, se semear numa terra sem esperar nada em troca, né? Então a gente faz parte de um ambiente coletivo que a gente precisa aprender a ver o que está diante dos nossos olhos, os campos que o Senhor está nos dando para semear. E agora, a primícia, irmãos, a primícia ela tem um aspecto sacrificial. A primícia, a primícia tem um princípio tão importante porque ela fala assim: a Bíblia fala que se a primícia é santa, toda a massa o é. A primícia um- ela tem um elemento intrínseco na primícia de dar destino ao que vem depois. Preste atenção. A primícia tem a capacidade, aquilo que vem primeiro, dá destino ao que vem depois. Nós estamos falando numa época onde a base da nossa economia não é mais agricultura, não é mais gado. Então eles pegavam os primeiros frutos e apresentavam para Deus, por quê? Porque eles entendiam que se os primeiros frutos fossem consagrados a Deus, todo o restante da colheita seria abençoado, porque era um princípio da primícia. E nós aplicamos esse princípio no mês de janeiro. Agora, a primícia não é uma oferta qualquer. A primícia não pode ser uma oferta que tem um parâmetro com o teu dízimo, com uma oferta comum, porque a primícia tem uma característica que apontava para Cristo: sacrificial.
A primícia sempre foi uma oferta sacrificada, porque ela não é uma oferta rotineira, né? E a primícia é aquilo que rasga, que rompe, que abre caminho, que produz, porque a oferta comum, ela multiplica proporcionalmente. À medida que você semeia, você colhe. A primícia não. A primícia ela vem carregada de um incremento sobrenatural, de uma multiplicação sobrenatural. Então, esse é um princípio que não só você tem que viver, mas você precisa ensinar na sua igreja. Nós precisamos ensinar o povo de Deus a prosperar. Agora, para você, eu só te falo uma coisa: se você for ensinar, primeiro aplique na sua vida. Não recomendo que você oriente teu povo a fazer uma coisa que você não faça. Agora, se você fala assim, Cris, eu estou entendendo, eu estou novo no Aljava, eu estou entendendo, eu quero ensinar as pessoas que caminham comigo. O que você precisar de material, a gente tem disponível. Eu acho que a gente tem umas 3, 4 horas de material gravado aqui no YouTube, no YouTube em canal privado que eu disponibilizo. Tem esboço de mensagem, tem mensagem pronta, tem o que você quiser de material, mas ensine as pessoas que caminham contigo a entenderem o que está em jogo no mês de janeiro, o primeiro mês do ano, como que você inicia o ano, entender o princípio da primícia. E aqui eu recapitulo o ponto que nós estávamos do H5. Quando nós vamos falar de gestão financeira, o que vocês precisarem, né? O Hilton deu uma. Eu vou pedir para ele compartilhar com vocês que na palavra de ontem que ele pregou, ele deu um testemunho do que aconteceu recentemente com ele, né? Todo negócio que ele vai fazer, tal, ele pergunta. O Pascoal também tem me perguntado bastante dos assuntos dele de negócio. E, cara, o que eu puder servir com a experiência que eu tenho profissional, eu vou servir, eu vou explicar ensinar como se faz uma proposta, como que entra numa negociação. O que eu tenho está disponível para servir. Agora, não tem como uma pessoa ser efetiva aprendendo técnica de negociação se ela não tem semente, se ela não foi generosa. Então, se você ouviu o testemunho do Hilton, que ele vai falar daqui a pouco, você vai falar, uau, que incrível. Mas peraí, não foi só uma negociação. O que abriu o caminho para chegar nessa negociação foi o coração com quem ele tem semeado nos últimos anos, em períodos dificílimos da vida dele, da história dele, que daí é melhor ele falar do que eu. Então, quando a gente fala de um princípio financeiro, o meu desejo, olha para mim aqui, meu sonho é ver todos vocês prosperarem. Eu fico, do fundo do meu coração, eu fico triste quando eu vejo pastores que caminham comigo passando dificuldade, passando aperto, não conseguindo comprar uma passagem para chegar numa conferência. Eu não quero isso, eu quero que vocês prosperem. Então, se eu puder ensinar para vocês como administrar, como produzir riqueza, eu vou ensinar, mas generosidade não tem como ensinar. Ou vocês decidem pôr em prática o que está se falando, ou não tem consultora de finanças, que nem a pastora Flávia, que está aqui no Aljava, na H5, nos ajudando. Não tem princípio que ela possa colocar em prática para ajudar você se você não tem um coração primeiro, irmão. Eu vou por ordem aqui. A pastora Marina tá, por respeito, a pastora Marina tinha pedido para mim para falar. Marina, você tá aqui? Você quer falar agora? Se não, se você puder falar, eu já deixo você falar agora. Se não, eu passo para o Hilton depois para você. Deixa eu só ver se a Marina. Eu não sei se. Ô, Hilton, então, eu não sei se a Marina vai poder falar agora. Você quer começar você falando? Então, se você puder, pode desmutar aí e falar. Eu acho que eu vi o Fábio também levantou a mão. Cadê o Fábio? Eu vi uma mãozinha levantada aqui. Se o Fábio levantou a mão, eu vou deixar o Hilton aqui. Daí depois, se a Marina puder, e o Fábio, tá bom? Daí depois a gente vai. A gente tá bem de tempo, mas pode falar, Hilton. Primeiramente, boa noite a todos, ao paz do Senhor. Eu vejo a Java, assim, uma construção incrível, né, daquilo que Deus tem feito. Como eu disse ontem na ministração, nós nos encontramos, estava todo mundo no olho do furacão, muita coisa acontecendo, mas a gente vê que por isso Deus permitiu para que nós nos encontrássemos, né? Não havia um lugar de interesse,
mas um lugar de propósito, que Deus nos conectou. E em questão à premissa, eu tenho vivido dias incríveis, experimentado. Não tá saindo o seu som, Hilton. Hilton, Caiu do nada, só o meu que caiu ou de todo mundo? só o seu. Pode Só o retomar. meu? Ah, Já estou de volta. Caiu aqui do nada, mas, como eu estava dizendo, eu tenho vivido dias incríveis, diante de anos que nós vemos obedecendo a Deus, naquilo que Deus vem estabelecendo para nós como desafios diários, porque a vida com Deus é você ser desafiado por Deus todos os dias, mas você entender que os desafios de Deus são para nos levar a cada dia mais a conhecer a mente do Senhor, né? Como Paulo disse, quem conheceu a mente do Senhor? Porque a mente do Senhor ele vai revelando para nós a sua vontade, os seus desejos. E por vários anos Deus me desafiou em dias que para mim não eram dias bons financeiramente para poder entrar nesses lugares de desafio com Deus. O primeiro ano que eu participei da primícia, eu vim numa igreja onde eu fui roubado nisso, né? E tenho certeza que os pastores também foram roubados nisso. Então eles não fizeram de forma intencional. Mas primícia para nós na igreja, qual meu pai era pastor, era a minha mãe saía com um carrinho de feira e dizia: agora nós vamos recolher a primícia. E nós passávamos na casa dos irmãos pegando arroz, feijão, macarrão para poder montar uma cesta básica para dar quem estava com necessidade. Esse era o nosso entendimento de primícia que nós aprendemos. Mas quando o Senhor trouxe a realidade do que era isso, nós começamos a ter clareza do que era o fundamento de primícia. O primeiro desafio que eu tive foi quando a minha irmã adoeceu, né? Eu tinha acabado de comprar uma moto, estava trabalhando com venda de carro, de moto, e quando a minha irmã recebeu o diagnóstico do câncer dela, ela estava grávida de um mês, havia acabado de descobrir a sua gravidez, e nesse momento Deus me desafiou, eu estava sentado no culto, o profeta Paulo Ricardo ministrando, e aí o Senhor disse para mim assim: esse ano eu quero essa sua moto de primícia. E eu disse para o Senhor: é do Senhor, está entregue, porque o que eu tenho é do Senhor. E para resumir, para a gente ganhar tempo, entreguei a moto de primícia, né, levei até a vida do Cristiano, até pela situação que eu estava enfrentando, ele, né, meio que relutou, e tem a história do Caio também que entra, né, nesse contexto, e disse para ele: meu avô nunca te impediu de fazer isso, você não pode impedir o Wilson de fazer, porque já é um homem maduro, já sabe o que ele tem, o que Deus tem para a vida dele. E nesse contexto, eu pude assistir Deus mudando o decreto da minha irmã. A minha irmã foi diagnosticada com câncer extremamente raro e agressivo, e o médico havia dado 6 meses de vida para ela. E quando eu entreguei essa primícia para ela, pela vida dela, né, para que Deus pudesse mudar aquele decreto, né, o médico havia falado que a criança já não ia sobreviver mesmo. A criança não tinha chance de sobreviver. E a minha irmã, então, foi transferida de Taubaté para São Paulo, no Hospital das Clínicas, e no meio dessa transferência, estava no auge da Covid, ela pegou Covid. E ela estava com um câncer no pulmão, tinha 19, e 2 era do tamanho de uma bola de gude. E quando ela chegou lá, o médico entubou ela, né, não pôde fazer anestesia por causa da gravidez, já fazia 2 meses que ela estava internada. E ela foi entubada, assim, a seco, né, já grávida de alguns meses da criança, pesando 40 quilos, já não andava mais, já não defecava mais. Passados 4 dias dessa intubação, minha irmã voltou, e quando ela foi pro quarto, o médico começou a fazer exame para ver como é que estava, ele não conseguia explicar, e no terceiro exame ele disse assim: eu não tenho o que falar, mas a única coisa que eu posso dizer é que o Covid comeu o tumor que tinha no pulmão dela. E agora, se passados 5 anos, minha irmã veio a falecer, mas antes dela falecer, ela disse assim: eu fiz um pedido para Deus. Quando o médico disse para mim que eu ia viver só 6 meses, que a criança ia vir a falecer, eu pedi para Deus que eu pudesse viver 5 anos só. E nesses 5 anos eu pudesse criar o Rafael, pudesse entregar ele. E assim foi, irmão.
do jeito que ela falou, do jeito que ela pediu, isso aconteceu. E diante disso, a gente começou assim, a viver desafios diante do Senhor, né? Muito desafio de perca. Eu me lembro um dia que eu cheguei no retiro da Aljava e eu estava vendendo carro na época, debaixo de uma palavra. Né? Eu falei para o Cristiano que eu tinha vontade de ter uma loja de carro, porque eu trabalhei muito tempo com isso. E ele falou: o que você tem para começar? Eu falei: eu tenho um carro. Ele falou: então começa. Tem uma palavra para começar. E eu comecei a vender carro. Mas chegou uma hora que, diante dessa palavra que nós lemos lá no retiro da Aljava, Deus dizia assim: eu vou colocar vocês em um novo nível financeiro. E quando eu olhei para minha esposa, ela abriu um sorriso no rosto e o Espírito Santo falou para mim: não é para frente, é para trás. Porque da mesma intensidade que eu puxar vocês para trás, da mesma intensidade que vocês vão para frente. Vai ser como um estilingue. Quanto mais eu puxar para trás, mais longe vocês vão ir. E a gente, diante do que Deus havia falado, estávamos em paz, tranquilo, e aconteceu assim mesmo. Perdemos tudo de novo. E continuamos sempre obedecendo. Porque se tem uma coisa que nós não abrimos mão é de obedecer aquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas esse ano aconteceu algo assim bem diferente. Quando foi no Natal de 2024, Deus disse para mim: se prepara porque eu vou começar a mudar a sua condição financeira. As sementes vão começar a brotar, sementes que estavam escondidas, mas no lugar em Cristo elas vão começar a aparecer. E muita coisa começou a aparecer, a acontecer de 3 meses para cá. E uma delas foi que há 4 anos atrás, quando a minha filha entrou na faculdade para fazer educação física, nós estávamos treinando no box de CrossFit. E eu disse para ela assim: filha, assim que você se formar, eu vou te dar um box. E ela falou: como assim, pai? Que loucura, é muito caro para acontecer isso, é muito caro para abrir um box de CrossFit. Eu falei: eu vou te dar. E o tempo foi passando, e quando foi agora, 15 dias atrás, estava no box treinando, dei treino lá desde 2019, e o dono do box me chamou e falou: olha, algumas coisas aconteceram na minha vida, deu certo a minha esposa com rede social, ela saiu assim em 3 meses de 1.000 seguidores para quase 170 mil seguidores. Então ela fechou um contrato assim bem valioso. E ele falou: cara, eu vou passar o box porque eu vou embora para o Paraguai. E eu saí aquele dia de lá com aquela palavra, sabe, que ele falou dentro do meu coração. Eu falei: puxa, eu poderia arrumar uma oportunidade de comprar esse box. E aí eu comecei a pensar dentro de mim, falei: já sei, eu vou falar para o Cristiano vir comigo, quem sabe ele tem lá, o cara me pediu 270 mil no box. Eu falei: eu vou falar para o Cristiano se ele não tem uns 200 mil lá, ele investe, a gente vai junto como sócio nisso, né, já pensando várias formas de como isso poderia acontecer. Ele investiu 360 mil para abrir o box. E eu fui conversar com o Cristiano, e quando eu falei para ele falou: se hoje eu tivesse 200 mil, talvez eu não investiria isso. Eu investiria essa grana em outra coisa se eu pudesse investir esses 200 mil. Mas ele me deu uma palavra e disse para mim assim: olha, vai até o dono do boxe e dá uma proposta para ele. Fala que você não paga os 270 que ele quer, mas que você paga 200 mil e que você dá 20 mil de entrada para ele e mais 18 parcelas de 10 mil. E quando eu vi aquela palavra, eu falei: meu Deus do céu, que cara que eu vou chegar no dono do boxe, que falou para mim que precisava 150 mil de entrada para poder acertar algumas coisas, inclusive uma delas é 100 mil que ele tem que entregar para uma pessoa que emprestou para ele para poder comprar alguns aparelhos de musculação. Eu falei: como que eu vou chegar com uma proposta dessa? Mas eu lembrei, falei: peraí, a palavra não veio de qualquer pessoa, a palavra veio do meu pai. E por ela ter vindo do meu pai, o que eu preciso fazer é obedecer e crer naquilo que está sendo dito. E aí eu fui até ele e lancei a proposta sobre ele. Falei assim: cara, eu posso te dar 20 mil reais de entrada e mais 18 parcelas de 10 mil. Ele mostrou o relatório do box para mim. O box dá um lucro hoje de entre 12 a 17 mil, depende do mês, de lucro. E aí eu fiz essa proposta para ele. Passados alguns minutos, ele me devolveu a proposta. Disse: Rio, dessa forma não dá para fazer, mas eu faço para você por 35 mil de entrada e mais 24 parcelas de 9 mil. E aí eu disse para ele, falei: cara, eu também não consigo fazer assim, mas eu posso dar para você 25 mil de entrada e mais 24 parcelas de 9 mil. E passados alguns minutos ele me devolveu a palavra de novo e disse para mim assim: cara, tá feito, eu aceito dessa forma. Sabe, quando ele disse aquilo, eu liguei para minha filha e falei: filha, vamos lá sentar com ele, vamos conversar, fazer o contrato. A gente tem agora que arrumar 25 mil para poder entregar para ele e assumir o box. E assim, aconteceu de uma forma sobrenatural. Hoje era o dia de dar a grana para ele. Meu genro, eu peguei, virei para o meu genro e falei assim: olha, o negócio está pronto, está feito, então você agora se vire e arruma os 25 mil.
E deixei assim, não me preocupei até o último. Eu falei, eu quero ver até onde ele vai. Quero ver até onde ele vai se virar para arrumar. E chegou nos 45 do segundo tempo, ele disse para mim assim, cara, não consegui. Aí eu falei, então eu vou dar um jeito de conseguir. Graças a Deus, conseguimos o dinheiro para poder pagar o box, pagamos hoje à tarde. Então, assim, amanhã a gente vai sentar já para pegar a chave, para pegar todo o relatório dos 130 alunos que já tem lá, sabe? E o mais interessante de tudo isso que a minha filha falou assim, pai, em momento algum, a gente chama ele de Juninho, né? O Juninho falou para mim da pressão que ele estava tendo para poder arrumar essa grana. Então, assim, em meio a todos esses anos de aljava, em meio a tudo isso que nós viemos construindo junto, hoje eu posso ver o quanto a primícia ela é poderosa. Sabe o quanto o cuidado de Deus é poderoso. Eu falei para o Cristiano, Cristiano, eu passei pelo menos aí uns 10 anos para mais. Chegava todo Natal. Cara, era escassez, não tinha grana para poder, às vezes, comprar um presente, para poder dar o presente para quem você queria. Na época de casa de recuperação, eu corria fazer o Natal na casa de recuperação, porque lá chegava muita doação, muito alimento, então a gente ia comemorar o Natal lá. Eu falei para ele, mas esse ano foi diferente. Esse ano eu pude passar o Natal aliviado, pude comprar aquilo que eu queria, pude ter um pouco de grana na conta para poder, sabe, se acontecer alguma coisa, estar tá respaldado. Eu falei para ele, algo está acontecendo diferente. E diante de tudo isso que aconteceu, eu agora, dia 1º de janeiro, eu estou assumindo uma loja de celular. E foi uma loja onde eu trabalhei muito tempo. Eu trabalhei como gerente geral dessa loja e eu abri 5 lojas para o Rafael, que é um pastor aqui da casa, e ele entregava a chave na minha mão e falava, pastor, a gente precisa abrir essa loja. E eu fui cuidando. E a palavra que o Senhor me deu nesse momento foi a que o Cristiano ministrou sobre Apolo, você regar aquilo que Paulo estava vindo construindo. Então, aquilo que Deus deu para o Rafael, eu vi muito tempo regando. Até que o Senhor disse para mim assim, chegou o seu tempo, saia daí. E aí, mais uma vez, eu procurei o Cristiano e falei, olha, Cristiano, Deus falou para mim que chegou o tempo de sair do Rafael, eu tenho um bom salário aqui, mas chegou, deu tempo de eu sair. E eu saí do Rafael, fiquei 2 anos fora, mas agora, dia 1º, eu volto para a loja, que hoje é a maior loja de Taubaté, e eu volto para ela assumindo a loja como dono. E aí você pergunta para mim, quanto você deu de entrada, quanto você pagou nessa loja? Nada, sem nenhum real. O Rafael me chamou, me fez uma proposta, e, lógico, conversei com o Cristiano, falei da proposta para ele, ele falou, pode ir. É um tempo que Deus está começando a liberar as sementes que estavam escondidas. Sabe? E caminhando na Aljave, o que eu consigo perceber, às vezes, por exemplo, eu trabalho com celular, e já negociei com muito pastor da Aljave, né? O Cristiano sabe disso, eu acabo vendendo muito celular da Aljave. E às vezes a gente tem percepção de como está a mente do pastor no momento de negociar. Sabe, quando você vai negociar, você consegue observar, às vezes, ainda talvez a mentalidade como está, se está numa mentalidade próspera em Cristo, ou se ainda a miséria vai tomando conta. A gente vai tendo percepção, porque o ambiente que nós estamos é um ambiente de pureza, um ambiente que não se tem interesse de nada. Então, assim, eu acho muito fundamental nós falarmos de primícia, de tudo que tem acontecendo, porque nós somos testemunha viva de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Sabe, a primícia foi um lugar que, no ano depois que Deus me pediu para entregar a Harley, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para esse ano? E eu tinha um carro, e Deus falou assim, esse ano eu quero ter o carro. E eu fui até o Cristiano e falei para ele, Cristiano, esse ano Deus pediu que eu me entregasse o meu carro de primícia. E ele recebeu o carro, e quando ele acabou de orar, ele falou assim, agora que você me deu o carro de primícia, eu decido o que eu faço. E eu decido ofertar o carro na sua vida. Então, da mesma forma que o Senhor me desafiou aí em alguns lugares que, talvez olhando aos meus olhos, financeiramente não estava ao meu alcance, o Senhor também veio retribuindo. Porque eu entendo que é como um bumerangue, da mesma forma Hilton, que você lança, ele volta com toda a intensidade a você. me permite te interromper só para fazer um parênteses aqui no que você falou. Eu acho importante porque é uma história que a gente construiu junto, né? Deus sabe como eu amo cada um de vocês, e no caso dessa história do Hilton, mexe muito comigo porque esse ano que ele semeou o carro era um ano que eu estava passando muita dificuldade. Mas quando ele deu aquele carro de oferta, o senhor, Ele o havia senhor caído falou, de novo. quê? Havia caído de novo, mas pode continuar. Quando eu recebi aquele carro de oferta, na hora o senhor falou para mim assim: mostra para ele que você não está interessado em nada que ele tem. E eu devolvi o carro na hora. Falei assim, dele falou, ele não queria receber, ele falou, não, mas eu te dei. Eu falei, não, mas eu já recebi. A sua parte você já recebeu. Agora, se é meu, eu posso semear de volta.
porque é importante deixar claro que eu não, o que foi construído entre a gente, eu nunca tive interesse em nada dele. Pelo contrário, o Hilton chegou sem nada, chegou no Aljava quebrado. Agora, eu tenho visto. Assim como eu também estava vivendo um momento muito difícil, eu tenho visto à medida que Deus tem aberto as portas para na minha vida, né, negócios, outras coisas surgindo, né, eu vejo que essas pessoas que estão semeando e caminhando no meu coração estão crescendo junto, né? Eu vejo hoje a mudança na tua vida, não só financeira, mas de mentalidade, de cultura, fazendo uma faculdade, três empresas crescendo, avançando. Mas o Kleber me mandou uma mensagem aqui no privado, eu quero ler para vocês. Não é possível alguém ser um bom administrador e prosperar se não sabe ou não tem disposição generosa com os princípios financeiros do reino. Essa frase do Kleber aqui, eu acho que fecha todo o assunto. A questão não é ser um bom administrador. A questão hoje que está acontecendo com o Hilton é que os princípios foram vivenciados mesmo nos dias difíceis. Chega uma hora que não tem jeito, irmão. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Eu nunca tive dúvida. E falei algo para o Hilton que eu vou falar para vocês. Pode anotar, o Hilton vai ser um cara extremamente rico. Deus vai prosperar ele, porque o coração dele não está nisso, ele semeia. Agora, eu sei que Deus tem isso para a gente, porque se as nações estão se abrindo, vão necessitar investimentos. Nós precisamos nos mover. Tem muito por fazer. Agora, nós só podemos sair desse lugar com uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade vem antes da chegada do recurso, né? Você vai, a hora que eu tiver dinheiro, eu vou mudar de mentalidade. Não, primeiro você muda de mentalidade, depois chegam os recursos. Mas antes de eu avançar aqui, ainda queria ouvir duas pessoas. Eu vi que o Fábio levantou a mão e a pastora Marina já está com, a apóstola Marina já está com o vídeo aparecendo. Marina, se você tiver, é só você desmutar, pode falar, por favor. Boa noite, Cristiano. Tá me Boa noite. ouvindo? Tô te ouvindo bem. Então, boa noite a todos os irmãos, amados, queridos. É uma alegria poder estar aqui. E eu realmente havia falado com o Cristiano que Deus colocou no meu coração para que nessa reunião eu pudesse compartilhar uma experiência, não é? É, Eu aprendi sobre dízimo, oferta e primícias com Cristiano, né? Então, a gente ouvia de uma forma genérica, mas o princípio, a revelação, eu aprendi com ele justamente quando começamos a andar juntos. Quando ele foi a Ribeirão, o Senhor falou muito claro para eu falar com ele se eu podia ser a filha dele, né? Ele poderia ser o meu pai espiritual. Então, quando isso aconteceu, porque era meu marido que cuidava dessas questões, família, aquela coisa toda, né? E para mim era muito novo. Então, logo que eu me coloquei na posição de filha, eu já quis aprender sobre dízimos, ofertas e primícias. Foi a primeira coisa, porque eu queria ser moldada, não é? Então a palavra aqui foi pureza, simplicidade, sendo moldada e depois ainda um planejamento financeiro. Então eu acho que essa sequência que foi colocada, a gente não pode queimar etapa. Então começa com pureza. Me lembro que quando eu comecei no Aljava, a palavra que a gente ouvia falar que não podia haver mescla. Nós não podíamos ter mescla. O nosso coração tinha que ser puro. Então, nisso, eu cultivei em Deus uma cultura pura, uma mentalidade pura, pensamentos puros, sem ficar conjecturando se está certo, se não está certo, né? Como é que deixar de ser. Então, havia uma outra palavra que me marcou a rendição. Desde o início, o meu coração se rendeu para Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para o meu pai espiritual, que era o Cristiano, não é? Tudo que ele fala, eu dou o crédito, eu dou assim, eu creio de todo o meu coração. Eu conheço ele, sei que não é um homem perfeito, mas
eu sei a hora que a fonte está jorrando de dentro dele, né? E nisso tudo eu queria assim colocar como princípio base que eu já tenho comentado que nós só acessaremos o coração do cristiano, de fato, na sua pureza, quando antes nós acessarmos o coração do Pai Celestial. Porque o Pai que nos conhece, o Pai conhece o coração do cristiano. Então não adianta eu ficar imaginando, eu acho que ele precisa isso, eu acho que ele precisa, chutando, né? Mas então, e logo que começamos no Aljava, esse ano eu fui num Aljava só, o de fevereiro. Foi um ano extremamente difícil para mim, devido a uma cirurgia que eu fiz no pé, coloquei uma prótese no tornozelo, e isso me impossibilitou de estar presencialmente nos aljavas. Mas eu assistia todos eles, por mais que eu não estivesse presencial, eu estava junto. Eu estava sempre junto, não é? E numa dessas aljavas, Deus falou muito claro ao meu coração. Nós nos reunimos uma vez por mês como aljava, no espaço da igreja Sonho de Deus. Então, o sonho de Deus está ali. Mas nós nos reunimos como aljava, conectados como aljava. E ali Deus falou comigo pela primeira vez que é, aquela oferta, naquela hora do dízimo, que é feito no aljava, que eu tinha que colocar na vida do cristiano, porque ele me alimentava. Então, você semear na vida daquele que te alimenta, isso é um princípio de Deus. Então, e aquilo eu ensinei os meus filhos espirituais que iam comigo no Aljava também. Então, já logo eu pedi o Pix dele, que na hora da oferta, eu não levo a minha oferta no gasofilácio, mas eu faço um Pix na conta do meu pai, porque ele me alimenta. Se eu cresci, se eu sobrevivi, se eu não fui destruída nesse tempo, 5 anos, 5 anos, luta atrás de luta, não é? Venho passando esse ano, eu me sinto a própria azeitona na prensa. Sabe aquela azeitona que vai na prensa, aperta, 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 até escorrer o azeite. Esse ano, para mim, foi um ano extremamente difícil da minha saúde. Então, eu fiquei limitada. Então, para mim, o que eu queria compartilhar com os irmãos, com os amados irmãos, não adianta, né? Não se fabrica, não se fabrica a bênção de Deus. As bênçãos de Deus correm atrás daqueles que se submetem a Deus e a sua palavra. Então, eu creio com autoridade no Senhor que nós precisamos não apenas dízimo, mas a oferta e a primícia plantar na vida do cristiano. Esse ano, minha luta foi tão grande que um dia eu cheguei para o Cristiano e falei, Cristiano, teve uma hora que passou pela minha cabeça, esse negócio de primícia, eu acho que não é bem assim, né? Já na hora, pum, ele me corrigiu, mas eu falei, não, só passou pela cabeça, não é? Mas não encontrou pouso. E justamente hoje, no dia de hoje, eu pude ver um milagre por causa das primícias. Hoje, a minha assessora, estávamos chegando ao final do ano, numa situação financeira difícil. Eu nunca precisei de milagre financeiro. Sempre meu marido deixou uma provisão para mim. Mas esse final de ano eu precisava de um milagre. Mas eu não considerei, sabe, assim, porque eu não sou de pedir nada para Deus. Eu não peço. Eu apenas estou pronto para Ele se mover na minha vida. Então, hoje, fechando o ano da empresa, aquela coisa toda, a minha funcionária
que é aquela crente mais ou menos, né? Virou e falou assim: Dona Marina, foi Deus, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. É, precisava realmente de um empréstimo de um dinheiro, não é? E simplesmente o Senhor deu aquele insight para ela, aquela direção do Espírito. Peça no nome da Marina. Então, o meu nome, limpo, totalmente limpo. O banco imediatamente liberou a quantia que a gente precisava. Mas assim, não houve um questionamento. Hoje até chorei com meu filho. Falei, filho, meu nome está limpo, né? Tá limpo, porque questão de empresa, são muitas questões de ações, aquela coisa toda, né? Então estava. E segundo, havia uma questão de imposto na prefeitura no valor de 500 mil. No valor de 500 mil. Absurdo o valor. E essa semana, quando ela foi acertar, né, foi querer ver como é que estava uma situação dela. Então, ela pediu para ver uma situação minha. De 500 mil, estava por 52 mil. Foi uma coisa, Cristiano, tão assim. Eu chorei, eu falei, filho, que é isso? E ela insistiu, e ela falou, não, mas não é esse valor está errado. E o pessoal da prefeitura falou assim, não, minha senhora, o valor é esse que está. Então foi uma coisa assim que de chorar, eu assim, muito. Então eu vejo que, mediante a palavra que o Cristiano trouxe, recapitulando sobre dízimos, ofertas e primícias, eu vejo que é o retorno. Esse ano foi um ano que eu dediquei aos meus filhos. Muito, minha casa, pôr a casa em ordem, mas eu vejo que tudo isso chegou a hora de Deus. Às vezes a gente quer, deu a primícia, já quer que Deus já faz imediatamente aquilo que a gente orou, aquilo que a gente clamou. Mas o tempo de Deus não é o nosso, o caminho de Deus não é o nosso. Então, hoje, eu levanto um altar para glorificar ao Senhor e para louvar a Deus pela sua vida, Cristiano. Amém, Maria. Enquanto eu viver, meus dízimos, as minhas ofertas e as minhas primícias vão para você. Por quê? Porque o teu coração é terra fértil. Então você não é uma pessoa que se aproveita. Você não é pessoa. Eu conheço você. Você no começo teve dificuldade de me explicar sobre o dízimo, sobre a oferta. Você ficou constrangido de querer falar para mim. Mas hoje o Senhor lhe revestiu de autoridade, sem preocupação de alguém pensar qualquer coisa a teu respeito. Então, eu quero deixar uma palavra para os meus irmãos do Aljava. Quem tem dado alimento para você? Quem tem te alimentado? Quem tem te levado a uma dimensão sobrenatural? É justamente esse que você precisa plantar na vida dele, porque ele te dá de comer, ele te dá de beber, ele cuida de você. Por mais que a gente não se encontre no dia a dia, é uma questão, paternidade é uma questão do espírito. Então, aonde o cristiano for, onde ele estiver, eu estou conectada espiritualmente com ele e sou sensível em ouvir os comandos de Deus. Então, eu quero deixar uma palavra. Você que faz parte do Aljava, o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, o cristiano, hoje ele está global. Eu falo que hoje ele é global. E tem voado para cima e para baixo, para cima e para baixo, sacrificado a sua família, a Leila com as crianças, todo mundo, uma fase de família diferente, tantas lutas, tantas situações que ele tem vivido, mas ele tem sido um homem imparável. Então eu falo para ele, eu tenho muita alegria de poder honrar a vida dele, de poder honrar. Eu sou incapaz de ir no Aljava. Eu fui uma vez esse ano, todas as vezes, só uma que eu não fiz. Eu fazia minha oferta. Eu fazia minha oferta para ele. Eu entregava ali, além do dízimo. O dízimo é o primeiro pagamento do mês.
todos os meses que eu faço. Irredutível. Eu não pago nada a não ser o meu dízimo, em primeiro lugar. Primícias, primícias, eu comecei numa dimensão. Esse ano passado, o Senhor me deu um valor, que era um valor significativo, mas o Senhor tinha posto no meu coração. E quando eu entreguei para Ele, e o Senhor me pediu para eu falar uma coisa para Ele, não é? Que Deus estava suprindo algo. Então, queridos, não fica dando tiro para tudo quanto é lado. Não fica dando só por dar. Nós precisamos ser assertivos. Nós precisamos ser como flechas que atingem o alvo. Então, é privilégio nosso ter o Cristiano na nossa vida. É privilégio nosso. Esses rugbys, tudo quanto é coisa que tem. Nunca vi um homem tão aberto para ser criativo no Senhor. E nós fazemos parte desse chamado e desse ministério. Então, eu deixo aqui uma palavra. Quando você vai no Aljava, você oferta, ou só vai de boa, assiste tudo que tem que assistir, come, senta na mesa do banquete e vai embora para sua casa. E o homem que tem dado de comer, tem servido, ele nos serve, ele serve a nós, ele serve a mesa do banquete para nós, ele serve manjares, ele serve novos patamares, ele sobe que nem um foguete e nos leva junto, e nos leva junto. Então, ele é, ele é digno de toda confiança. Então, eu queria deixar aqui uma palavra fechando o ano para que cada um de nós possa ser fiel para o ano de 2026. É isso. Obrigado, Marina, pelas suas palavras, pelo carinho. Você sabe o quanto eu respeito e para mim é uma honra ouvir você pela vivência, pela experiência e principalmente pelo discernimento que você tem. Né? Quem não conhece a história da apóstola Marina, o que ela já viveu no Evangelho, né? Tem aquela frase de gato escaldado, ela é bem escaldada para discernir as coisas. Então, quando eu vejo as palavras dela, ela tem um peso e eu fico de fato sempre constrangido de te ouvir pelo teu carinho, mas o amor é recíproco, né? Eu sei que Deus nos uniu num momento muito, muito difícil, né? Foi muito difícil. Eu vivi um momento difícil, você também um momento muito difícil, mas a gente viu, né, Deus fazer algo ao longo desses anos, né? Você brinca do, do global, né? Mas de fato Deus foi permitindo que no meio de todos esses desafios a gente não parasse. E eu acho que é isso que tem me mantido de pé, né? Inclusive ver vocês crescendo, ver vocês avançando, ver vocês suportando as dores e lutar por vocês tem sido para mim um alimento, né? Obrigado pelas Amém. suas palavras. O Fábio está com a mãozinha levantada. Poucos de vocês conhecem o Fábio. O Fábio mora nos Estados Unidos. Ele é o tradutor oficial do John Kelly quando vem ao Brasil. Eu já conheço o Fábio há algum tempo, mas esse ano, quando eu tive lá na conferência em Dallas, foi um desafio para mim, né? Porque eu tinha que pregar em inglês. E daí eu cheguei pro Fábio e falei assim, Fábio, você não fica do meu lado e se me der uma insegurança, se me bater um branco, você me traduz? Ele falou, lógico, Cristiano. E no fim, graças a Deus, comecei a fluir e ele ficou ali do meu lado, mas só de ter ele ali do meu lado eu me senti seguro e graças a Deus foi tudo bem. Mas daí acabou a tradução e o Fábio me chama e fala assim, Cris, eu preciso caminhar junto com você, eu preciso caminhar junto, estou sozinho. E eu também fiquei muito honrado. O Fábio já é um cara que eu tinha uma identificação muito grande. Deus nos conectou de uma forma muito especial. Primeiramente, nos encontros que a gente tinha ali em Brasília, no Bispo JB, e dessa vez lá em Dallas, ele já mora nos Estados Unidos há algum tempo. E então estou apresentando o Fábio para vocês, porque muitos de vocês não conhecem, porque ele nunca esteve aqui com a gente numa conferência do Aljava, em nenhuma reunião. Mas ele está com a mãozinha levantada, vou deixar ele falar aí então um pouquinho. Sei que você está dirigindo, mas eu acho que você consegue, né, Fábio? Sim, sim, até baixei a mãozinha aqui. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos aí. Uma alegria poder participar do Aljava.
é a minha primeira reunião e eu vejo como algo providencial realmente de Deus poder estar participando e conversando. Duas coisas rápidas eu queria falar, apesar de tudo que vocês já falaram, eu não quero assim fazer repetição de nada. Uma das formas que eu aprendi muito claro a respeito do dízimo, como pastor de igreja local, é que quando nós entregamos o dízimo na nossa igreja, é colocar as sementes no nosso prato e a gente comer. E teve uma administração numa reunião de liderança que foram distribuídos amendoim para todas as pessoas participantes. E foi falado para cada uma delas comer o amendoim, todos comeram amendoim, aí depois a pessoa falou assim, agora planta. Ela falou assim, você comeu o amendoim, agora planta. Quando nós, pastores de igreja local, nós semeamos o dízimo na nossa própria igreja e comemos o nosso próprio dízimo, ele deixa de ser semente, porque nós não estamos semeando, não estamos plantando, e não estamos plantando naquele que é sacerdote sobre as nossas vidas. E isso se torna um problema porque eu acredito na liberdade, eu acredito que a lei existe como princípio e Deus nos dá hoje uma liberdade de escolha. Mas eu concordo com uma frase que foi feita, que é impossível você ser um bom administrador e prosperar se você não tem condições de acreditar que Deus é fiel a te prosperar só com os 90%. Se os 100% dá para fazer, gente, não é 10% que vai fazer a gente quebrar, mas é 100% da bênção e do favor de Deus que vai estar ministrando as nossas vidas, abençoando. E com relação às primícias, é o mesmo entendimento. Depois, Cristiano, preciso entender como vocês trabalham com primícia, como é que vocês ensinam, porque para mim isso é algo novo, não a primícia, mas talvez como vocês façam, eu nunca ouvi falar, tá bom? Obrigado aí pelo carinho, pela atenção, estou botando aqui no mundo novo, estou chegando ao meu destino aqui. Amém. Obrigado pela participação. Esse exemplo do amendoim é um exemplo bem prático de se entender, né? Você come a semente e você não tem mais aquilo que semear. Eu tô, acho que é o Fernandão, Abel do Fernandão, está perguntando a data do Summit. Olha só, a agenda do Aljava eu disponibilizei no grupo e vai ficar o ano inteiro fixada nos destaques do meu Instagram e nos destaques do Instagram do Aljava. Então ela está me perguntando aqui, está no chat aqui do lado, é de 3 a 7 de julho, né? Mas essa data, 3 a 7 de julho que está escrita ali, tá errado, é só o final de semana. Eu vou corrigir depois para vocês, tá bom? Mas deixa eu só olhar aqui, quer ver? É, julho de, 2000 na verdade é de 4 e 5 de julho, tá bom? É sábado e domingo. É sábado e domingo, não é de 3 a 7, não vai até terça-feira, que é o que está na data. O Summit de julho é só sábado e domingo. Esse Summit vai ser um lugar de treinamento, formato meio de escola, vai ser aqui em Taubaté, num hotel, como foi esse ano, que foi muito bom também. Para quem esteve aqui, eu acho que pode compartilhar, mas foi muito bom. É, e eu queria, só recapitulando aqui, então assim, ó, dos princípios que a gente colocou aqui. Vamos só recapitular de forma rápida. Nós temos uma responsabilidade como pastores de modelar algo para essa geração, baseado em pureza, simplicidade, né? Nós temos hoje algo que o Senhor nos deu, que é um processo de cuidado de pastores que nós demos o nome de H5. O H5 é algo muito especial. Às vezes a gente que está vivendo, às vezes a gente perde um pouco a dimensão do que a gente está vivendo, mas é muito especial você ter alguém. Pastor, você que já foi de denominação, você que já passou por supervisão, supervisor que só perguntava quanto arrecadou, quantas pessoas batizou, você sabe do que eu estou te falando. Eu nunca te liguei para cobrar nada. A única coisa que eu estou preocupado é com a sua saúde, é se você está administrando bem suas finanças. É um processo de cuidado da tua vida e da tua casa. O Next, que é o cuidado dos teus filhos, para que eles possam se reconectar ao teu coração. Agora, para que a gente possa viver isso, nós precisamos, para modelar aonde a gente vai, isso tem que ser a nossa prática. Então, recapitulando, eu preciso que vocês assumam um compromisso de cuidar da saúde de vocês, de entrar esse ano de uma forma diferente. Façam os exames,
Tô vendo o Clay levantar a mãozinha ali. Façam os exames, comece a criar uma rotina. Ah, eu trabalho muito, gente. Eu também trabalho muito. Eu vou treinar quando eu estou viajando. Quem me acompanha em viagem sabe disso. Às vezes, 5 ou 6 horas da manhã, eu tô saindo do quarto do hotel para treinar para chegar a tempo de uma conferência, para eu manter a minha disciplina, o cuidado com a alimentação. Vocês precisam entender que não se trata só de você, é do que a gente está modelando. Os relacionamentos dentro de casa, como que a gente vai modelar algo, o corpo de Cristo, se a gente não está vivendo com clareza um relacionamento, pais e filhos, marido e esposa. Agora, eu não vou ficar entrando, me metendo na vida de vocês se vocês não se abrirem. Às vezes eu recebo ligação ou mensagem de pastoras que falam assim, Cris, eu preciso de muita ajuda, porque o meu marido fala assim, olha, se ele não decidir se abrir, como que eu faço? Como que eu faço? Você está me chamando e falando do problema que você está com o teu esposo. Se ele não se abre comigo, como que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou falar que você me contou? Então, maridos, abram os seus olhos, percebam que às vezes as coisas não estão tão legais dentro de casa. Como que vocês estão cuidando da tua esposa? É a primeira responsabilidade que Deus nos deu como homem, por favor. É a primeira responsabilidade. Vocês precisam se abrir. Vocês precisam se abrir. Os homens têm uma dificuldade para se abrir. Vai caminhar comigo por 10 anos sem falar a realidade do que está acontecendo no teu coração, na sua casa? Vai esconder de quem? Eu não estou aqui para te julgar, meu irmão. Nós temos pastores aqui que eu poderia pegar como exemplo, que já passaram tantos desafios, já tiveram tantas situações de vergonha e disposição. Vocês sabem como eu cuido. Eu não vou expor ninguém, não estou aqui para julgar ninguém. O meu trabalho é cuidar da tua vida. Mas se você não se abre, eu que não vou ficar cavocando os seus pecados. Eu não estou aqui como inquisitor, como juiz, eu estou aqui para te servir, para te ajudar a ser restaurado, para que a tua família seja um modelo para a igreja que você pastoreia. Mas para isso eu preciso que vocês se abram. Eu preciso que vocês tenham um coração aberto a ser corrigido. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque a gente avançou muito no ano de 2025. Avançou muito, e quando eu falo avanço em Cristo, em amadurecimento. Olha, eu avanço como corpo. Cada uma dessas pessoas, olha só, o Fábio que acabou de falar, o Clay que está aqui embaixo, tantos outros que eu não tô, o Adelso que veio através do Hub lá de Floripa. Cara, que coisa incrível! Só o crescimento que nós fomos tendo como corpo, com cada pessoa que chega, uma medida nova de graça que vai somando a nós. Eu tenho visto esse crescimento diante dos meus olhos, né? Olhar o Adelso aqui e saber que foi fruto do Hub de Florianópolis já valeu tudo. E os hubs têm que ser esse lugar que alcance pastores que estavam sozinhos, que não estavam sendo cuidados. Agora, o que nós vamos modelar, meus irmãos, depende de nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos vivendo aqui. Então, o que eu queria pedir a vocês, vamos caminhar num nível maior de obediência. Vamos dar um pouco, vamos um pouco além daquilo que a gente tem vivido. Eu falei esses dias algo na igreja e eu vou encerrar com isso. Eu queria sua atenção por um instante. Eu falei algo muito sério esses dias na igreja. Se Judas fosse o pastor no dia que Ananias e Safira levaram suas ofertas, provavelmente eles não teriam morrido. Agora, quando aquele casal chega para trazer oferta num ambiente de pureza, onde todos estavam dando tudo, eles foram consumidos não pela palavra de Pedro, mas porque eles tentaram mentir, ocultar e viver menos num ambiente onde todos estavam dando tudo. O ambiente do aljava é um ambiente puro. Ou nós caminhamos em pureza, ou nós nos rendemos, ou infelizmente nós não vamos continuar juntos. Porque não tem como, você não vai suportar um ambiente de pureza de vida caminhando, andando numa medida menor. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para edificar algo como corpo. Isso aqui não é uma obra minha pessoal. Não adianta eu sozinho tentar modelar algo. Eu preciso de vocês. A gente precisa caminhar e as pessoas olharem e falar assim, cara, de fato eles se movem como um. O que une eles é Cristo, não é uma teologia, não é uma denominação, é Cristo.
Mas para isso se tornar real, eu preciso que vocês subam um nível maior de obediência. E não estou falando com isso que vocês estão andando em desobediência. Não é isso. Volto a dizer, nós avançamos muito nesse ano. Eu sou muito grato a Deus pelo ano de 2025, no meio de todos os processos, de todos os desafios, como disse Marina, como azeitona sendo espremido, mas vendo que Cristo foi crescendo no nosso meio, né? E não estão aqui presentes hoje os pastores de língua inglesa, de língua espanhola, porque não daria. Eu poderia colocar aqui na reunião o pastor do Quênia para falar, o pastor da Índia, o pastor do Paquistão, os pastores dos Estados Unidos, os pastores da Espanha, da Suíça. Olha o que que Deus está fazendo, irmãos. Agora, vocês sabem como eu aprendi a falar inglês e espanhol? Uma palavra profética que eu recebi 25 anos atrás. Estude porque eu vou te levar para as nações. Eu estou falando para vocês, estudem. Esses caminhos não estão sendo abertos para mim. Esses caminhos estão sendo abertos para os filhos que estão caminhando nos mesmos passos e estão dispostos a modelar a mesma coisa. Então, essa palavra precisa cair no nosso coração e nos mover de uma maneira diferente para esse ano que está iniciando. Eu quero poder contar com vocês que a gente possa avançar, né? Então, eu vou estar encerrando aqui, não quero tomar mais o tempo de vocês, né? Mas mais uma vez, obrigado por esse ano. Um ano incrível, um ano especial, mas 2026 vai requerer muito mais de nós. Nós começamos o ano com tudo, a agenda do ano de 2026 já está praticamente tomada, né? E eu preciso muito dos locais onde foram feitos os hubs esse ano, que vocês deem sequência nas reuniões, iniciem bimestralmente, mas até que a gente possa ter cada região com reuniões mensais aí, mesmo que sejam cafés menores, mas a gente precisa vestir essa palavra do caçador de tesouros, ir atrás desses pastores que estão morrendo, que estão precisando, nós precisamos, é o que está sobre nós, irmãos. Agora, lembrando que a gente tem que modelar algo o que a gente está vivendo. O que vocês estão recebendo de mim, vocês precisam começar agora a se tornar a fonte onde vocês vão estar dando. Amo muito vocês, para mim é uma honra servi-los, uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade. Deus sabe a responsabilidade no meu coração quando eu vejo alguém falando uma palavra como a Marina falou, como o Fábio falou, como o Hilton falou. Para mim isso traz uma responsabilidade de servir, de ajudar, de cuidar, para que nós possamos juntos modelar algo ao corpo de Cristo. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação às primícias, quem não fez ainda para fazer uma festa, para ensinar o princípio à igreja local, ou mesmo para você vivenciar isso, para você colocar em prática, Cris, eu tenho dúvida dos princípios financeiros que vocês falaram nessa noite. Me manda mensagem, eu explico o que vocês precisarem, eu estou à disposição para ajudar, mas que vocês que são pastores de igreja local, possam ensinar o povo para que eles possam também avançar. Tem que mudar uma mentalidade, né? E, e vamos preparar com carinho o nosso tempo, a nossa a agenda do ano de 2026 está pronta. Vamos preparar com carinho as nossas agendas pessoais, agendas de igreja, para que nós possamos estar juntos nesses hubs que vão estar acontecendo, no summit que nós temos em julho. Nós vamos ter um hub lá nos Estados Unidos, que algumas pessoas já estão se preparando para ir. Nós vamos ter trabalho na África, vamos ter trabalho na Europa, enfim. Para esses trabalhos todos, eu não vou abrir. Eu preciso que vocês se preparem. E daí a gente vai trabalhando de uma maneira, à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou chamando vocês e nós vamos avançando juntos. Mas se a gente começar a se mover no território nacional já de uma forma organizada, isso já vai me ajudar muito a saber como conduzir essas próximas etapas. Tá bom? É, uma boa passagem de ano a todos vocês, né? Nós estamos com a palavra profética para o ano que vem da, do, de expressar a Cristo, e isso tem falado muito comigo. Eu preguei uma palavra semana passada falando sobre isso, até coloquei no grupo do Aljava. Ficou um fundamento bem forte a respeito do que é expressar a Cristo. Recomendo que vocês assistam.
né? E a gente vai se falando. Eu vou tirar um tempo depois dessa passagem de ano com a Leila, com o Caio, com a Bruna. O ano que vem, no meio de tudo isso, ainda tem o casamento do Caio no meio do caminho, né? A gente tem bastante coisa pela frente. Conto com a oração de vocês, né? A gente precisa muito da oração de cada um de vocês. Orem por essas nações, orem mesmo por essas nações, todas que eu mencionei. Provavelmente alguma delas Deus vai colocar mais forte no teu coração, né? Se preparem, né? Se preparem, se cuidem e vamos em frente. Para mim é uma honra ter cada um de vocês, olhar aqui cada um de vocês aqui, os amo muito e minha vida, minha família estão aqui para servir vocês. Tá bom? Eu quero orar, encerrando, enviando vocês para essa passagem de ano, para um 2026 incrível que nós vamos viver juntos e que seja um tempo de avanço nas nossas vidas. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Queremos te agradecer, quero te agradecer por cada um dos filhos, dos teus filhos, que o Senhor me deu a responsabilidade de cuidar, de orientar, de servir para o Senhor. Não tem nada a ver comigo, é ao Senhor. Mas na tarefa que o Senhor me concede, Pai, que eu possa ser exato, que o Senhor me ajude para que eu possa colaborar para que Cristo seja formado e que Cristo possa crescer na vida de cada um dos meus irmãos. E que Cristo crescendo em cada um deles, eles possam ser a expressão do Senhor aonde eles estão, para suas casas, para suas famílias, para as igrejas, para a sociedade onde eles estão inseridos, para os seus filhos, para a próxima geração que o Senhor tem falado tanto comigo. Que 2026 possa ser esse tempo onde nós possamos avançar em graça, em humildade, simplicidade, pureza, exatidão, modelando uma geração. Eu quero enviá-los, Pai. Quero enviá-los para esse tempo dessa transição, esse fechamento de ciclo de 2025, para essa nova estação em 2026, que possamos seguir juntos, crescendo, Pai. Que o Senhor traga no nosso coração a humildade suficiente para que saibamos abrir, para que possamos ser cuidados, para que assim nós possamos avançar e que o Senhor nos dê, Pai amado, a direção clara e exata, porque nós só queremos fazer aquilo que está alinhado com o teu coração, com a tua vontade. Toma cada família aqui representada, cada ministério aqui representado. Toma a situação de saúde de cada um deles. Eu quero declarar, Pai amado, a tua graça. Quero declarar o repousar da tua bênção sobre a vida deles e que eles permaneçam nesse ambiente, nessa geografia do Espírito, onde a tua bênção seja uma realidade constante. Que a tua graça e o teu favor seja sobre eles. Que todas as lutas, que todos os desafios enfrentados nesse ano se transformem numa colheita poderosa em 2026. E que assim como nós ouvimos aqui alguns testemunhos, como o do Hilton nessa noite, que todos nós possamos avançar juntos como corpo. Porque o que o Senhor tem nos falado não é que um avança, é que todos nós vamos avançar juntos. E quando nós percebemos que um está avançando, que o nosso coração se alegre porque sabemos que esse é o destino. Assim como nós lutamos por anos juntos, nós vamos desfrutar juntos, também como corpo, de tudo que o Senhor tem feito. Nós te damos graças por esse tempo. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amo vocês. Vou passar o resumo da reunião de hoje para vocês por escrito no nosso grupo e também vai ficar gravada essa reunião para aqueles que não viram ou quiserem ouvir de novo, tá bom? Amém. Boa noite, gente. Se Amém. vocês quiserem Boa desmontar noite. o microfone e dar um tchau Boa aí, noite fiquem à aí. vontade. Feliz ano novo a todos aí. Deus abençoe. Paz. Boa noite, boa Alô, uma noite. boa noite, bom dia para vocês. Deus abençoe Feliz ano novo, grandemente. gente. Boa noite. Boa noite a todo Boa mundo. noite, Feliz ano novo para todo gente. mundo. Bom também. dia, boa noite. noite. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Arigatou gozaimasu. Ai, Deus Domo! abençoe. Açoucrei! Oh, Pastor Luiz!